Olá, minha gente, tudo bem? Hoje eu estou muito bem acompanhada. Vim ler para vocês A Pedagogia da Esperança, o reencontro de Paulo Freire com a sua teoria da pedagogia do oprimido, um livro publicado pela editora Paz e Terra, em 1992, na sua 11ª edição. Esse livro traz também um texto de Antônio Chiazzotti, que participou aí da concessão de um prêmio a Paulo Freire, chamado um prêmio em virtude do trabalho realizado por ele nessa releitura, né, da nossa possibilidade de educação, de letramento das pessoas, de inserção de determinadas parcelas da população ao universo da linguagem, o que, aliás, refez de maneira muito significativa a estrutura funcional de países, não só como o Brasil, mas, sobretudo, na França, na Itália. Né? Essa preocupação com a educação é uma preocupação que mais fortemente passou a ser assunto de todos os países durante a Segunda Guerra Mundial. E, no caso do Brasil, a gente sempre tendo muita diferença, né, econômica, financeira, mas, sobretudo, de condição mesmo de acesso ao conhecimento, passou por uma grande revolução a partir do trabalho de Paulo Freire. Né? Ele que educava adultos, ele que ia a comunidades rurais, ele que formou vários educadores que também participaram desse processo de possibilitar o acesso à linguagem, à leitura, ao letramento. Imagina você viver num mundo onde não se sabe nem ler a linha de ônibus, né? O nome do seu bairro você não consegue identificar por uma, como diria Saramago, cegueira branca, né? Uma falta de conhecimento daquilo que a gente tem conhecimento, mas que a partir do momento que vem codificado, cheio de símbolos e passando por pragmatismos, né, de diferenciação social, tudo fica impossível de acessar. Bom, o livro foi, inclusive, preparado por uma teórica muito importante para a gente no estudo da arte, que é a Ana Maria Barbosa. E ele vem com esse texto, como eu falei, do Antônio Chiazzotti, e o livro informa aqui que, nesse período, o Antônio Chiazzotti informa que esse livro recupera da história vivida, os temas suscitados pela pedagogia do oprimido e que permaneceram como núcleo de debates sociais e educacionais dos últimos 20 anos. O autor, em estilo cativante, percorre o tempo e os continentes, narrando os fatos e levantando os temas que nutriram lutas e animaram importantes movimentos políticos do período. O Antônio Chiazzotti fez parte aí de um processo de divulgação do trabalho de Paulo Freire e premiação desse trabalho. Né? Paulo Freire recebeu o Prêmio Interamericano de Educação André Bello, em 1992, concedido pela OEA. Então, vamos dar a palavra primeiro ao Antônio Chiazzotti e depois ao Paulo Freire. A obra sintetiza as grandes temáticas gestadas no fragor das lutas sociais que convulsionaram a América Latina e os povos do Terceiro Mundo. Suscitaram as reflexões formuladas na cadência dessas lutas, com necessidade de sobreviver, gerando para ontem quanto para hoje, tanto a possibilidade de suplantar o embotamento da opressão, a cegueira que falamos há pouco, né? E fazer brotar as energias da esperança, quanto a de produzir uma pedagogia da esperança partejada da pedagogia do oprimido. Interessante a gente fazer um parêntese aqui importante, porque já Bertolt Brecht falava do teatro do oprimido. Isso foi muito forte aqui nas artes em Pernambuco, Ariano Suassuna, Hermílio Borba Filho, toda essa modernidade que o teatro do oprimido trouxe, enquanto possibilidade de ver surgir da plateia um diálogo com quem estava em cena, e esse pensamento de libertação de vozes, né, fez parte certamente dessas escolhas de Paulo Freire. Né? Há um diálogo importante, então,
com as artes, né? Para além dessa estrutura de trabalhar com educação, com formação, com pedagogia, é muito importante perceber o refinamento estético e os diálogos que há com outras estéticas e com outros artistas na obra de Paulo Freire, além da sua filosofia fundamental de solidariedade, de compaixão, de patos compartilhado, né? De buscar essa pessoa que está num lugar completamente não, sem luz, né? sem qualquer clarividência das ideias, e trazer para esse universo outro, mas respeitando o seu ambiente, respeitando a sua linguagem, os seus elementos, né? Sem a imposição de que uma verdade única seja plantada, como se fôssemos, diria Andy Warhol, né? Latas onde se coloca um determinado conhecimento, sem respeitar o que já há de sabedoria, de aprendizagem, sobretudo de símbolos e cultura, né, minha gente? De aprendizagem com a vida. Então, vamos lá. O livro escava a história e os fatos para mostrar as condições que deram forma ao pensamento, desvenda as tramas que envolveram vida, ideias e processos sociais. Mostra a tragédia das discriminações, a extensão das opressões e o drama dos que lutaram. A obra é também testemunho de vigor de parte de uma geração na qual a opressão não prosperou, permitindo a ela extrair das vicissitudes das perseguições a coragem permanente de trabalhar a transformação social. As memórias da pedagogia do oprimido transformaram-se na denúncia de quantas máscaras a opressão usa e recupera ao longo desse vintênio, no esforço silente e generoso de muitos que no mundo todo não permitem que a esperança se acabe. É bom lembrar que estamos num ano importante, né? O centenário de Paulo Freire revela também a preocupação de outros países, como houve em Cambridge, na Inglaterra, uma homenagem de um busto semelhante ao que nós temos aqui no pátio da escola, né? Nós estamos falando de uma escola técnica, professora Agamenon Magalhães, que fazia homenagem a esse outro professor. Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e sobretudo Paris, sempre fez questão de lembrar a importância de Paulo Freire para a educação. Então, a gente percebe que quando um educador, né, um homem que se formou em direito, mas que escolheu a pedagogia, que escolheu a educação, é tão duramente criticado, é provável que a sua filosofia, de fato, esteja mexendo com as estruturas de poder, com o status quo. Então, vamos lá, vamos dar voz, então, a Paulo Freire agora. Primeiras palavras. Quando muita gente faz discursos pragmáticos e defende nossa adaptação aos fatos, acusando sonho e utopia, não apenas de inúteis, mas também de inoportunos, enquanto elementos que fazem necessariamente parte de toda a prática educativa desocultadora das mentiras dominantes, pode parecer estranho que eu escreva um livro chamado Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Para mim, pelo contrário, a prática educativa de opção progressista jamais deixará de ser uma aventura desveladora, uma experiência de desocultação de verdade. É porque sempre pensei assim que, às vezes, se discute se sou ou não um educador. Foi isso que recentemente ocorreu em um encontro realizado na Unesco, em Paris, me disse um dos que dele participaram, em que representantes latino-americanos negavam a mim a condição de educador. Não a eles, é óbvio, criticavam em mim o que lhes parecia minha politização exagerada. Não percebiam, porém, que, ao negarem a mim a condição de educador, por ser demasiado político, não eram tão políticos quanto eu, certamente, contudo, numa posição contrária à minha. Neutros é que não, nem eram, nem poderiam ser. Por outro lado, deve haver um sem número de pessoas pensando como um professor universitário, amigo meu, que me indagou espantado. Mas como, Paulo, uma pedagogia da esperança no bojo de uma tal sem-vergonhice como a que nos asfixia hoje no Brasil?
é que a democratização, aqui vem entre aspas, da sem-vergonhice que vem tomando conta do país, o desrespeito à coisa pública, a impunidade, se aprofundaram e se generalizaram tanto que a nação começou a se pôr de pé a protestar. Os jovens e os adolescentes também vêm às ruas, criticam, exigem seriedade e transparência. O povo grita contra os testemunhos da desfaçatez. As praças públicas de novo se enchem. Há uma esperança, não importa que nem sempre é audaz, nas esquinas das ruas, no corpo de cada uma e de cada um de nós. É como se a maioria da nação fosse tomada por incontida necessidade de vomitar em face da tamanha desvergonha. Por outro lado, sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade ontológica, a desesperança e esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. Como o programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo, onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Aqui a gente lembra logo do imperativo ético de Immanuel Kant também, que preserva a liberdade de um ser humano de pensar por si mesmo. Não quero dizer, porém, que porque esperançoso atribuo à minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto para um embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo, mas prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados apenas, a pura cientificidade é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se funda também na verdade, como na qualidade ética da luta, e negar a ela um de seus suportes fundamentais. O essencial, como eu digo mais adiante, no corpo desta pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prática. Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa de prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim espera vã. Sem um mínimo de esperança, não podemos sequer começar um embate, mas, sem o embate, a esperança como necessidade ontológica se desarbora, se desendereça e se torna desesperança que, às vezes, se alonga em trágico desespero. Daí a precisão de uma certa educação da esperança. É que ela tem uma tal importância em nossa existência individual e social que não devemos experimentá-la de forma errada, deixando que ela resvale para a desesperança e o desespero. Desesperança e desespero, consequência e razão de ser da inação ou do imobilismo. Nas situações limites, mais além das quais se acha o inédito viável, às vezes perceptível, às vezes não, se encontram razões de ser para ambas as posições, a esperançosa e a desesperançosa. Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através de análise política séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importam os obstáculos, para a esperança, sem a qual pouco podemos fazer, porque dificilmente lutamos, e quando lutamos,
Enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um corpo a corpo puramente vingativo. O que há, porém, de castigo, de pena, de correção, de punição na luta que fazemos, movidos pela esperança, pelo fundamento ético-histórico de seu acerto, faz parte da natureza pedagógica do processo político de que a luta é expressão. Não será equitativo que as injustiças, os abusos, as extorsões, os ganhos ilícitos, os tráficos de influência, o uso do cargo para a satisfação de interesses pessoais, que nada disso por causa de que, com justa ira, lutamos agora no Brasil, não seja corrigido, como não será correto que todos e todas os que forem julgados culpados não sejam severamente, mas dentro da lei, punidos. Não basta para nós, nem é argumento válido, reconhecer que nada disso é, abre aspas aqui para Paulo Freire, privilégio do terceiro mundo, como às vezes se insinua. O primeiro mundo foi sempre exemplar em escândalos de toda espécie. Sempre foi modelo de malvadez, de exploração. Pense-se apenas no colonialismo, nos massacres dos povos invadidos, subjugados, colonizados, nas guerras deste século, na discriminação racial, vergonhosa e aviltante, na rapinagem por ele perpetrada. Não temos o privilégio da desonestidade, mas já não podemos compactuar com os escândalos que nos ferem no mais profundo de nós. Que cinismo, entre dezenas de outros, o de certos políticos que, pretendendo esconder a seus eleitores que têm absoluto direito de saber o que fazem no Congresso e, por que fazem, defendem com ares puritanos, em nome da democracia, o direito de esconder-se no voto secreto, durante a votação do impedimento do presidente da República. Porque se esconder se não há risco, o mais mínimo, de terem a sua integridade física ofendida? Porque se esconderem se proclamam a pureza, a honradez, a inatacabilidade de seu presidente? Pois se assumam com dignidade a sua opção, que explicitem sua defesa do indefensável. A pedagogia da esperança é um reencontro com a pedagogia do oprimido. É um livro assim, escrito com raiva, com amor, sem o que não há esperança. Uma defesa da tolerância, que não se confunde com a convivência, da racionalidade, uma crítica ao sectarismo, uma compreensão da pós-modernidade progressista e uma recusa à conservadora neoliberal. Num primeiro momento, procuro analisar ou falar de tramas da infância, da mocidade, dos começos da maturidade, em que a pedagogia do oprimido, com que me reencontro nesse livro, era anunciada e foi tomando forma, primeiro na oralidade, depois graficamente. Algumas dessas tramas terminaram por me trazer ao exílio, a que chego com o corpo molhado de história, de marcas culturais, de lembranças, de sentimentos, de dúvidas, de sonhos rasgados, mas não desfeitos, de saudades de meu mundo, de meu céu, das águas mornas do Atlântico, da, abre aspas, língua errada do povo, língua certa do povo. Fecha aspas para Manuel Bandeira, evocação do Recife em poesias, aqui traduzida pela 6ª edição da editora José Olímpio do Rio de Janeiro e publicada em 1955. Cheguei ao exílio e a memória que trazia de meu corpo e tantas tramas, juntei a marca de novos fatos, novos saberes, constituindo-se, então, em novas tramas. Eu vou ler de novo, minha gente, esse trecho é tão bonito. Algumas dessas tramas terminaram por me trazer ao exílio, a que chego com o corpo molhado de histórias, de marcas culturais, de lembranças, de sentimentos, de dúvidas, de sonhos rasgados, mas não desfeitos, de saudades de meu mundo, de meu céu, das águas mornas do Atlântico, da língua errada do meu povo, da língua certa do povo,
Cheguei ao exílio e à memória que trazia no meu corpo de tantas tramas, juntei a marca de novos fatos, novos saberes, constituindo-se, então, em novas tramas. A pedagogia do oprimido emerge de tudo isso e falo dela, de como aprendi ao escrevê-la e até de como, ao primeiro falar dela, fui aprendendo a escrevê-la. Depois, no segundo momento do livro atual, retomo a pedagogia do oprimido. Discuto alguns de meus momentos, analiso algumas críticas a ela feitas nos anos 70. No terceiro e último momento desse livro, falo amplamente das tramas que tiveram como personagem quase central a pedagogia do oprimido mesmo. E como se estivesse, e no fundo estou, revivendo e, ao fazê-lo, repensando momentos singulares de minha andarilhagem pelos 4 cantos do mundo a que fui levado pela pedagogia do oprimido, talvez, porém, deva deixar claro aos leitores e leitoras que, ao reportar-me a pedagogia do oprimido e falar hoje de tramas vividas nos anos 70, não estou assumindo uma posição saudosista. Na verdade, o meu reencontro com a pedagogia do oprimido não tem o tom de quem fala do que já foi, mas do que está sendo. As tramas, os fatos, os debates, as discussões, projetos, experiências, diálogos de que participei nos anos 70, tendo a pedagogia do oprimido como centro, me parecem tão atuais quanto outros a que me refiro nos anos 80 e de hoje, 90, né, minha gente? Ele fala de 1992, não esqueçam desse detalhe. Gostaria agora, nessas palavras primeiras, de agradecer a um grupo de amigos e amigas do Brasil e fora dele, com quem, antes mesmo de começar a trabalhar nesta pedagogia da esperança, conversei sobre o projeto e de quem recebi importante estímulo. Ele vai listar aqui o nome de alguns amigos, né? Vai agradecer em especial a segunda esposa dele, Ana Maria Freire, e também a outros nomes que participaram imensamente dessa formação de Paulo Freire e da pedagogia da esperança nessa publicação de 1992, que está aqui assinada por Paulo Freire, São Paulo, setembro de 1992. Bom, minha gente, é isso. Ele começa contando a história a partir do ano de 1947, quando ainda no Recife, professor de língua portuguesa do Colégio Oswaldo Cruz, ele também tendo feito parte do segundo ano do curso secundário, do chamado curso pré-jurídico na época, né? Ele recebe o convite de se incorporar ao recém-criado Serviço Social da Indústria, o SESI, Departamento Regional de Pernambuco, instituído pela Confederação Nacional das Indústrias, que de forma legal lhe foi dado através de decreto presidencial. Morava em Casa Forte, na rua Rita de Souza, 224. E ainda era casado com a primeira esposa, Dona Elza. Então está aqui, Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, editora Paz e Terra, 11ª edição, Paulo Freire, sempre nos guiando para elucidar os problemas que antes não podiam ser elucidados, atravessando hiatos, vencendo barreiras, construindo pontes no lugar onde haviam grandes abismos, abismos molhados, como ele falou, né? Imersos em muita abundância de nebulosidades e águas turvas, né? Então, Paulo Freire, nesse livro azul, traz para a gente a inspiração. Eu aqui, em homenagem a ele, com a minha jaqueta blue jeans de trabalhadora da arte e da cultura, inspirados aqui por Paulo Freire, nesse livro organizado também por Ana Maria Barbosa, uma grande referência para todo professor de arte. Então, até a próxima leitura, minha gente, do canal. Essa é a nossa semana, começando bem. A gente vai finalizando o ano, fazendo uma costura entre os vídeos que vocês estão acompanhando aqui, dos livros da biblioteca de vocês, e também a nossa sincera homenagem a Clarice Lispector e Fyodor Dostoiévski. Até a próxima leitura. Tchau, minha